Este, senhores, é o menor estúdio do mundo. Aqui foi produzido o primeiro desenho animado brasileiro em longa-metragem. Coisa difícil, mas Deus é brasileiro. Vamos lá. Compõe-se o estúdio de 3 departamentos distintos. O de traço e pintura. O de câmera. E, finalmente, o mais importante, o de animação. Anélio Latini Filho, criador da Sinfonia Amazônica, chega ao trabalho às 8 da manhã e só sai às 4 da madrugada do dia seguinte. Em desenhos estrangeiros de longa-metragem, são empregados em média 400 desenhistas. Aqui, ele é o único desenhista de todo o filme. Anélio nos mostrará em breves cenas o que foi preciso para a feitura de sua sinfonia. O primeiro passo para a confecção do seu desenho, após ter feito a adaptação cinematográfica, foi da criação de personagens. E, como é natural, o Curumim foi o primeiro, tratando-se da figura central. E o que mais preocupou Anélio, pois suas características tinham que ser bem distintas e agradáveis. Essa tarefa se prolongou por muitos meses. Mas, finalmente, todos estavam criados, com exceção de uma personagem, e essa era do sexo feminino. A turma do estúdio estava ansiosa por vê-la. Que linda, Yara, hein? Foi a expressão de todos no estúdio. Nessa outra tarefa, muito material havia sido colhido no Jardim Botânico. E de posse do mesmo, Anélio deu início ao estudo das primeiras cenas. E já alguns personagens vão tomando seus lugares em cena. Alguns cenários de importância foram, por sua vez, também esboçados. Esses estudos preliminares estão sujeitos a modificações constantes, até que satisfaçam e componham as ideias originais. E para que não ocorram enganos, os croquis são pregados em tabuleiros na parede, formando um sketch de sequência. Um estudo minucioso da história em todos os seus detalhes é estabelecido para planificação, até que desapareça qualquer dúvida quanto ao caminho a seguir. Está bem, Anélio, está bem. Agora uma fase importante, a da música. Isto vai dar trabalho. Vamos fumar bastante. Algumas músicas são do repertório clássico internacional e tiveram que ser gravadas especialmente para o filme. O material é deficiente do tempo dos nossos avós, mas quando se tem força de vontade, tudo se consegue. Seguindo a história e com base na música, Anélio vai preparando e muitas vezes acrescentando detalhes à sequência, sem que se perca, no entanto, o caráter folclórico da história. Novas músicas são trabalhadas no mesmo processo. Nos croquis principais, os compassos vão sendo anotados na margem em forma toda especial. Estes servirão de guia para a ação a se desenrolar. E assim prosseguiu esse delicado e minucioso trabalho, cuja preparação foi controlada inteiramente pela música. Finalmente, a planificação guiada pela música estava concluída. Embora represente esse trabalho grande importância no desenho, ele é apenas um nada diante do que tem que ser feito ainda. O que vemos agora são centenas de croquis que foram estudados em loco. Representam eles vários animais com todas as suas características de movimento, e seus costumes foram anotados e catalogados à parte. Todas essas informações são necessárias, diz Anélio, para que novos croquis sejam esboçados com absoluta segurança. Já agora as cenas são traçadas definitivamente pela planificação e seu trabalho regulado. Os gestos mais insignificantes não podem ser tratados com indiferença, como também o ângulo de vista da ação. No quadro de sketch, os croquis antigos são traçados de acordo com os novos para um exame final. E mais uma tarefa é concluída. Agora uma fase importantíssima da produção.
a da sincronização. Os personagens devem se mover no andamento da música. E para tal, teve Anélio de inventar essas folhas de sincronismo de manejo complicadíssimo. Com base na partitura, os compassos com seus valores vão sendo lançados nas folhas. Os termos musicais são transformados em números. E como a velocidade do movimento da ação deve ajustar correta com o espaço musical, cada movimento do personagem vai sendo calculado juntamente com a correspondência na fase musical. E só depois de toda a música calculada é que Anélio pode entrar na animação. Essa turma vai se mexer daqui a pouco. Toda a turma de atores e atrizes do estúdio estava a postos, aguardando cada um o momento de entrar em cena. Agora a fase mais importante do desenho, a animação. As cenas vão sendo animadas, e só agora é que os personagens vão ganhando vida e movimento. Esta fase é que fará da película um triunfo ou um fracasso. Cada animação concluída é folheada para se verificar a naturalidade do movimento. E o trabalho prossegue, às vezes de maneira curiosa, como esta que vamos apreciar aqui. Vai andar. Já? Ainda não? Pronto. Como não se move? Isso. Retoque no desenho. Ótimo. São milhares de desenhos para esses movimentos aparentemente insignificantes. Os dias, meses, os anos vão passando e a tarefa prossegue, fazendo crescer sempre a quantidade de desenhos. Desenhos e mais desenhos. É preciso trabalhar rapidamente. Anélio Latini está representando aí os 400 desenhistas usados normalmente em filmes de outras terras. Cresce sempre a quantidade de desenhos. Mais e mais e mais e mais. Os anos se passam. Estes foram os desenhos aproveitáveis na animação. E se verificamos todos os desenhos feitos para o filme, a soma atingirá o total de 500 mil desenhos, numa extensão de 180 quilômetros, se unidos uns aos outros, e pesando um total de 2.640 quilos, ou seja, 2 toneladas e 640 quilos. Agora, o filme está num dos seus estágios finais, a preparação dos cenários. Tarefa que requer muito gosto e poder criativo, cuja combinação de tons estudados de antemão deve ser aplicada com absoluta propriedade. Lindos desenhos amazônicos, centenas, milhares deles foram realizados. Este é um processo particular de Anélio, cujas tintas especiais, quando aplicadas e fotografadas, darão aos fundos um valor dimensional e de nuances reais. O número de cenários pintados para que se atendesse às necessidades da história subiu a um total de 500. Nessa penúltima fase, todos os desenhos de animação são novamente copiados com habilidade e firmeza para as lâminas de celuloide. E no estágio final, cada quadro do filme se compõe do fundo, da base da figura, do primeiro plano e finalmente da parte que se move. A lâmina de vidro desce e comprime os celuloides. Esse processo se repete sempre em cada quadrinho do filme. Agora, meus senhores, Anélio Latini vai assistir finalmente o resultado de todo o seu trabalho. E nós também aqui da sala de espetáculos. Era uma vez a mais bela floresta, sob o mais belo céu e sobre a mais linda planície do mundo. A natureza esperava ainda as aves e os outros animais. A Amazônia acabava de ser criada.
As lendas e os mitos povoam seu passado distante. Um mistério envolve todos os recantos da paisagem amazônica. E em cada árvore majestosa que se ergue silenciosa para o céu, há uma esperança de ninhos. A terra está úmida ainda, pois surgiu do fundo das águas como um milagre feérico. A paisagem da Amazônia é um poema lendário, escrito pela própria natureza. E há na sua grandeza uma ressonância sinfônica de ritmos jamais ouvidos. Sinfonia amazônica, sinfonia das lendas primevas, dos mitos remotos, dos mistérios indecifráveis e dos encantamentos inesquecíveis. Este é o mundo amazônico, o mundo desconhecido, mas cheio de belezas e de fascínios quase intangíveis. A Amazônia é a bela adormecida do lendário brasileiro, adormecida à beira do mais majestoso rio do universo. A própria paisagem já nos escraviza a lenda e ao temor das angústias primitivas. A beleza, no entanto, acompanha-nos a esse vale privilegiado, onde a mais densa floresta da América viceja e floresce. Há chuvas de flores sobre os igarapés, e as folhas dançam, e o perfume das plantas desconhecidas leva a todos os rumos a mensagem da magia verde da floresta. E há som, e há ritmo, e há cadência, e há harmonia estranha e grandiosa nessa paisagem. É a sinfonia amazônica, pagã e divina, na sua grandeza celeste e infernal.
A noite estava dada numa noz de Tucumã, no fundo das águas revoltas do Palácio da Cobra Grande. Um dia, o filho do Sol, jovem chefe de tribo, apaixonou-se pela filha da Cobra Grande, uma formosa cabocla, e com ela queria casar. Mas ainda não chegara a noite, a hora sagrada e propícia para o amor. Ela reclama pela noite que não vem. Realmente há um escândalo de luz brilhando no céu e se refletindo nas águas paradas do Igarapé. É preciso mandar buscar a noite, que com sua sombra cariciosa envolverá os namorados felizes. A noite, entretanto, dizem que está guardada pela Cobra Grande em uma noz de Tucumã. O filho do Sol tinha 3 escravos fiéis e vai ordenar aos guerreiros que sigam para o Palácio das Águas e tragam de lá a desejada noite, guardada pela Cobra Grande, sua futura sogra. Sigam por aí, guerreiros, e tragam de longe, esteja onde estiver, a noite, a grande noite de sonhos quentes e mistérios amáveis. Por sobre o Igarapé que se espraia em braços longos pelo seio da floresta, com suas águas de chuvas retidas e estagnadas, desliza o impulso de remadas seguras, albados 3 guerreiros que em ação de comando seguem para trazer a noite ao filho do Sol. Pelas zonas ignotas e possivelmente perigosas. Cuidado, rapazes. Aí adiante, a 300 remadas mais além, há mistérios medonhos, guardando o Palácio das Águas onde mora a Cobra Grande. Viram? Esses são os pássaros sem forma. Somente suas almas angustiadas se agitam por aí desordenadamente, apavorando a selva. A situação não está boa não, primo. Aves maiores, espreitando o que se passa, entram em cena afugentando as menores. Elas, ao que parece, receberam ordem de deixar bem livre o caminho dos 3 guerreiros do Filho do Sol. Ei! Alô, valientes! Como é? Então, vamos, é necessário retomar a jornada e enfrentar, seja como for, todos os pavores da viagem. E lá se vai novamente ao impulso dos remos, a canoa dos guerreiros fiéis ao desejo do Filho do Sol. Finalmente, o Palácio das Águas Mortas, onde mora, guardando um segredo e defendendo um patrimônio, a gigantesca e temível Cobra Grande. Tudo é imenso e descomunal. Olhos humanos não podem perceber nesse palácio de águas mortas onde se apoiam seus alicerces e até onde se projetam suas torres mais altas. O mato aí faz medo, mas medo aí é mato. Habitantes do reino desconhecido da Cobra Grande desfilam pelos recantos de sombra. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso Igarapé. Na crista de cada onda
cintila o mistério. Ela vem aí. De mergulho em mergulho aproxima-se a soberana daquele reino. A soberana cobra grande dos fundos mistérios das águas profundas. Os guerreiros que ousaram avançar pelas fronteiras do mistério e devassar o reino de uma tão poderosa rainha serão punidos pelo crime de invadir, com a morte, castigo de invasores. Mas o medo é por vezes um grande diplomata. Eles medrosamente explicam: sua filha, excelentíssima senhora, ama o nosso chefe e é por ele eternamente amada. Os dois lhe pedem, excelentíssima senhora, que Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade lhes mande a noite para o seu amor. Sabendo que dará felicidade para sua filha, a cobra grande mergulha para o fundo das águas, buscando lá embaixo a noz de Tucumã, e ressurge trazendo a maravilhosa semente. Maravilhosa? Maravilhosa. No entanto, parece uma noz igual às outras, vocês verão? Mas a cobra previne severamente: não abram esta noz de Tucumã. Se o fizerem, serão castigados sem piedade. E as coisas se transformarão. E as almas terão corpo. E o mundo será dividido em dois. E os três destemidos guerreiros, destemidos, hein? Voltam pelo mesmo caminho, conduzindo dentro da noz de Tucumã a noite longamente esperada pelos dois amantes. Mas será que dentro de uma coisinha tão pequena poderá haver complicações tão grandes? Cruz credo! Que vem a ser isso agora? Dizem que as mulheres são muito curiosas. Entretanto, certos pequenos guerreiros valentes gostam de imitar as mulheres nesse sentido. Que será? Como será? Que acontecerá? Bem? Querem abrir a noz de Tucumã? Que é que vocês vão fazer? Malucos. Bem, os outros não seguirão, com certeza. Outro. Olhem, não abram esse coco de Tucumã. Vocês já foram prevenidos pela sogra do rapaz? Isto é perigoso, rapaz. Lá estão eles, abrindo a noz de Tucumã, com certeza. Vamos ver de perto. O que está acontecendo? E eis que do fundo daquela pequena noz de Tucumã surge a noite de repente, recobrindo a canoa, o igarapé, as matas e o infinito com o mistério das sombras. E exatamente como prevenir a cobra grande, a noite libertada começa a transformar a face da terra e o aspecto das coisas e a forma das criaturas.
E assim nasceram a noite e seus mistérios. E assim nasceu a fauna da Amazônia. Nasceu assim também para os amantes o tépido aconchego da noite cheia de sombras. Cintilaram no céu as primeiras estrelas. Sua luz se refletia nos olhos redondos das primeiras aves noturnas. E então Jaci, a lua, cândida pérola do espaço, sobe ao céu pelo caminho infinito das estrelas. Segundo a lenda dos índios, que reflete uma verdade da ciência positiva, a luz da lua é uma esmola do sol, o rei do espaço, para que se iluminem à noite as veredas escuras da floresta. E o doce clarão da lua vem despertar em sua rede a formosa cunhã. Ela sai em busca do bem-amado. E surge na floresta o primeiro poeta apaixonado da lua. É o humilde Urutau, que todas as noites vem namorar Jaci, a noiva inatingível. E ela, indiferente às súplicas do Urutau, continua sonhando com seu grande e verdadeiro amor, o sol. E muito tempo, a lua era noiva do sol, que com ela queria se casar. Mas a verdade é que tal união seria o fim do mundo. O amor ardente do sol queimaria a terra e faria evaporar as águas. Separaram-se então por determinação de Tupã, o Todo-Poderoso. A lua para um lado, o sol para outro. Nunca mais se encontraram. Um cintilava para o dia, outro velava para a noite. E nessa noite, contemplando na terra o amor de dois jovens, a lua mais do que nunca se sentiu saudosa do sol. E a lenda dos índios revela que a lua, magoada e desiludida, começou a chorar. Suas lágrimas foram caindo, seguidas, nas águas tranquilas do Igarapé. Vendo de longe a bem-amada em prantos,
chora também o urutau apaixonado. E as lágrimas da lua e do poeta urutau foram fazendo crescer em volume e em calor as águas do Igarapé. E crescendo, crescendo, correm as lágrimas por entre as montanhas da Serra dos Andes e seguem, fugindo no rumo do mar. Foi assim, do pranto da lua e do choro do urutau, que nasceu o Amazonas, o Rio das Maravilhas, cujas águas refletem a paisagem mais grandiosa do mundo e carregam a poesia selvagem mais bela de todos os tempos. E nas margens do lago Espelho da Lua, as Amazonas guerreiras veneram Jaci, aquela que um dia foi noiva do sol. Todas as noites, entretanto, há sempre um urutau sonhador namorando a lua da Amazônia. Há sempre um urutau desesperado, tentando um voo na direção do infinito, buscando alcançar Jaci, a namorada inatingível. E nessa bela manhã, vamos encontrá-lo a perseguir um ferocíssimo animal. Ah, é o curumim, irrequieto e sempre a cata de aventura. É, mas parece que dessa vez ele vai perder a caça. Entre lá, curumim. Então, nada, hein? Paciência. Aparece outra caça daqui a pouco. Opa! O quê? Não vai me dizer que vai caçar um bicho com pata desse tamanho? Não, nada. Isto é brinque pra mim. Olha que o bicho tem patas enormes, curumim. Você vai viver uma aventura perigosa. Cuidado, hein? Cuidado. Hã? Curumim! Fuja! Fuja depressa! Isso! Isso mesmo! Mas onde vai você com essa velocidade toda, rapaz? Vou ali! E ali está ele se preparando para novas aventuras. Vai saltar, nessa Vitória Régia. Cuidado, porque nesse canto de rio mora o boto, que é um bicho muito feio. E vai errar o pulo... não, acertou. Alegre, né? Alegre por enquanto, porque daqui a pouco aparece o boto e... Olá, curumim. Vem comigo, vamos dar um passeio rio abaixo. Olhe, curumim, aí vem o jabu. Jabu, que bico engraçado que você tem. Quem? Eu? Você não sabe por que eu tenho o bico assim? Não. Vou lhe contar.
Antigamente não havia fogo na terra. Ah! Naquele tempo, Curumim, eu antes de ser pássaro, era guerreiro de uma valente tribo. Bons tempos aqueles. O pajé reuniu a tribo e anunciou: Japu, nosso bravo guerreiro, vai roubar o fogo da cobra Boitatá, que está no céu. Quando vier a trovoada, eu partirei. Boitatá, 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 Boitatá. Roubei o fogo e entreguei ao pajé, mas fiquei com o rosto todo queimado. E naquela noite, o pajé convocou a tribo para a festa em homenagem ao fogo sagrado. Somente eu estava triste, muito triste. E quando Jaci nasceu grande no céu, a festa começou.
levando comigo a lembrança daquele dia. Já bem longe, no coração da floresta, sentei-me num toco de pau. De repente senti qualquer coisa. Eu senti qualquer coisa. Tupã, o supremo Tupã, com pena de mim, tinha me transformado em pássaro. E é por isso, Curumim, que eu tenho o bico assim da cor do fogo. Mas eu estava feliz, muito feliz, e até arranjei casa e família. Bem, agora adeus, adeus, meus amigos, adeus, 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 amigos, adeus, adeus. Esconda-se, Curumim. Aí vem cá agora. Ele é protetor da caça miúda. E se olhar pra nós, ficaremos azarentos pro resto da vida. Quem é, Poto? É o jabuti tocando flauta na canela da onça e o macaco tá dançando com a pele dela. Da onça? É, outro dia o jabuti pegou a onça, deu a pele ao macaco e ficou com a canela pra fazer a flauta, olhe lá.
não pega nunca, menino. Jabuti é esperto como ele só. É aqui que ela mora. Quem? É a Yara, a deusa das águas. Venha, vamos nos aproximar.